E aí galera, dando sequência na nossa série de vídeos falando sobre Kali. Hoje eu estou aqui com o Guru Rodrigo Ramos. Beleza, galera? E a gente vai estar falando sobre a história do Kali e a importância de Daino Santo para o Kali. Bacana, vamos lá. Muita gente perguntou aí por causa da série, por causa de outros vídeos aí, para falar um pouquinho da história, qual que é a origem do Kali. Muita gente não conhece, não sabe, e mesmo muita gente que ensina no Brasil e em outras partes do mundo não conhece tanto sobre a história, não conhece tanto sobre a diversidade da história filipina. E isso é muito legal de se tratar. Por quê? Porque ela é uma arte que muita gente conhece por ser nova e acha até que é nova, como se fosse uma arte mais recente, como se fosse o Krav Maga, mas na verdade é uma arte milenar, é uma arte bastante antiga, já tem milhares de anos, assim como artes marciais mais tradicionais, aí o Kung Fu, o Karatê, então é uma arte milenar e que sofre sim influência de outras artes marciais. Provavelmente aí a gente pode contar com a influência da Índia, do Muay Thai da Tailândia, né, na época Siam, né? Tem técnicas indonésias que é muito forte, o Pencak Silat tem uma parte muito forte na história do Kali, e provavelmente também das técnicas chinesas do Kung Fu. Então o Kali é uma arte que tem muitas influências, por fim passando por uma influência espanhola também, da esgrima espanhola, da destreza, da arte marcial conhecida como destreza, e por ainda mais pra frente a gente vai ter influência do boxe inglês. O boxe inglês entra muito presente aí na parte desarmada que a gente conhece nas artes marciais filipinas. Então assim, você consegue dizer se o Kali é mais antigo que o Kung Fu? Porque eu já ouvi falar isso, não sei se é verdade. Na verdade assim, talvez o Pencak Silat seja mais antigo do que o Kung Fu. Ou tão antigo quanto, né? O Pencak Silat realmente é muito antigo, há documentários, há vídeos aí da History Channel, da National Geographic, que alguns historiadores eles citam ali que talvez o Silat seja a arte marcial mais antiga, já criada, já inventada. Mas talvez existem outras artes também indianas, que são muito antigas também. Tá ali, né? A gente não consegue prescrever ou descrever com uma exatidão histórica de data, porque a história também nesses lugares, Sudeste Asiático, é muito falada, né, muito contada. Você não tinha tanta história escrita, como você tem em outros países, China, Japão, Coreia, então você não tem essa base de história escrita, é tudo muito falado, é tudo muito contado. Mas o Kali é bastante antigo sim. A gente nota muita coisa que é presente nas artes marciais chinesas que você vê nitidamente ali aplicado nas artes marciais filipinas. Então provavelmente o Kung Fu influenciou muito em algum momento da história dentro das artes marciais filipinas. Então com o tempo ele foi se modernizando também, né? Tanto que eu vejo que o Kali tem armas muito atuais, né? O Kali ele nasce da necessidade das tribos filipinas se defenderem. Então existia essa necessidade de eles se defenderem. E óbvio que a primeira defesa que você pensa é a defesa armada. Você pegar um bastão, um pedaço de pau, alguma coisa, uma pedra para poder se defender. É aquilo que a gente sempre fala, né? Muitas vezes você vai explicar para uma criança, ela dá um soco, né? Ela não vai saber direitinho dar um soco, né? Ela vai dar aberto, vai dar de qualquer jeito. Agora você dá um pedaço de pau para uma criança, ela sabe o que fazer. Então vem dessa cultura mesmo já de armas desde o início. Eu preciso de uma arma para poder me defender de outras tribos, entre eles mesmo, entre guerras entre eles. E depois surge a necessidade de se defender das invasões estrangeiras. Então não só dos espanhóis, os que vieram antes dos espanhóis, provavelmente os filipinos tiveram contato com outras culturas muito antes dos espanhóis. Então surgia a necessidade também de se defender desses invasores antes dos espanhóis. E claro, depois dos espanhóis também, a gente pode traçar aí até a Segunda Guerra, quando o Japão ali tenta invade uma parte, né? Invade uma parte das Filipinas ali. Bom, o Kali é a arte marcial, né? E dentro do Kali, pelo que eu percebi você falando, tem diversas escolas ou estilos diferentes? Eu acho que é legal falar sobre isso também, porque Kali é um nome moderno, né? É um nome ocidental, já ocidentalizado. Antigamente, as artes marciais filipinas eram conhecidas como arnis de mano, ou eskrima, certo?
Esses são os nomes que, quando você fala nas Filipinas, logo vem à cabeça a arte marcial. O Kali é um nome mais ocidentalizado, vem daquilo que a gente já explicou em outros vídeos, mas vou repetir, que é da palavra Kamot e Lihok, movimento da mão, movimento do corpo, certo? Tira-se ali e junta-se Kali, essas duas letras aqui que tem no logo, certo? Então hoje só essa primeira letra já representa a unidade de Kali. E Kali tem muitas escolas, tem muitos estilos, né? A gente pode dividir aí em 3 períodos, eu gosto de dividir. Vou falar que eu gosto de dividir, não sou historiador, mas eu gosto de dividir em 3 períodos ali que eu acho que são importantes. Primeiro são as artes marciais filipinas oriundas, são os estilos, as escolas oriundas. São aquelas escolas que começam a traçar uma coisa bem familiar. Né? Eu ensino para o meu filho, eu ensino para o meu sobrinho, eu ensino para pessoas que têm a mesma linhagem, né? A mesma linhagem consanguínea ali. Então, esse é o primeiro processo, são os estilos mais antigos. Depois a gente pode citar os estilos tradicionais, as escolas tradicionais. Essas escolas tradicionais são as escolas que até hoje a gente conhece. A gente tem unificações delas e tem elas ainda em origem, né? A gente pode dizer que é a Doce Pares, a gente pode dizer que é a Bequititircia, a gente pode dizer que é a Dequititircia, Balintawak, Ilustríssimo, a gente pode chamar de Lameco. A Lameco, embora seja uma escola moderna, eu considero uma escola tradicional também. A Lacoste, né, a Latosa, Escrima. Então você tem a Moderne Arnis, embora tenha esse nome de Moderne Arnis, ela é uma escola bem tradicional, né? Criada pelo Jaime Presas ali, que é um cara muito importante para a história das artes marciais filipinas. Então, essas escolas, que geralmente a gente vai ouvir os nomes, ainda tem linhagens, ainda tem criadores, ainda tem pessoas muito envolvidas, né? Balintawak é um estilo tradicional também. Então essas escolas são as escolas que ali elas apareceram ali antes de 1930 até 1970 mais ou menos ali. É assim que eu subdivido. E as escolas modernas são as escolas que apareceram depois disso, né? Então, por exemplo, a Calhamok é uma escola moderna, já é uma escola já adaptada, uma escola que foi adaptada. Por quê? Porque ela tem influências de estilos tradicionais, de estilos oriundos ali, né? De estilos originais, e para criar uma escola nova, para criar uma escola voltada para a rua, voltada para situações de rua, situações urbanas. E como é que o Dan Inosanto entra nessa história? Assim, qual a importância dele para o Kali ou para as artes marciais no geral também, né? Cara, isso muita gente não sabe, né? O Dan Inosanto, ele é uma lenda. Não só porque tem aquele capítulo dele no Jeet Kune Do, né? De ser amigo do Bruce Lee, de batizar filhos do Bruce Lee, do Bruce Lee batizar filhos do Inosanto, mas também tem toda uma história com as artes marciais filipinas e com outras artes marciais que vocês nem imaginam. Muay Thai, por exemplo, o Dan Inosanto tem uma influência muito grande de trazer o Muay Thai para os Estados Unidos. Savate francês, boxe francês, teve uma influência muito grande em trazer para os Estados Unidos. Até o ninjutsu, que muita gente não sabe, Dan Inosanto teve uma influência enorme em trazer isso para os Estados Unidos. E para as artes marciais filipinas ele foi vital. Se tem um período que o Dan Inosanto deixa ali de ajudar um pouco o Bruce Lee no desenvolvimento, no formato ali do Jeet Kune Do, é nesse momento que ele começa a se dedicar às artes marciais filipinas, em trazer grandes nomes das Filipinas para os Estados Unidos, para formar escolas nos Estados Unidos ou para trabalhar, para viver nos Estados Unidos. Então o Inosanto, sem ele, talvez a gente nem saberia o que era Kali. Eu acho que nem o nome Kali teria sido criado, porque o nome Kali vem dessa volta às origens, essa volta fundamentalista às origens filipinas, deixar de usar nomes espanhóis como Escrima, como Arnis de Mano, e usar nomes em tagalo, em dialetos filipinos. Então volta-se a uma busca por trazer as origens filipinas de volta. Ele deixou a arte popular então, né? Ele deixou a arte muito popular, cara. Não tem uma pessoa que não tenha treinado com o Inosanto, um grande nome que não tenha, ou que o Inosanto não tenha treinado com ele. Dentro do Kali e dentro do Silat também, dentro do Penkaku Silat também. Então você
vê uma influência nítida ali do Inosanto em tudo. De ele trazer esses grandes nomes, na própria criação da Inosanto Academy, que antes era Cicaran, depois virou Lacoste. Então você vê que tem uma evolução ali em tudo que ele faz, né? Em tudo que ele cria. O Jeet Kune Do, né? A amizade com o Bruce Lee, a ajuda do Bruce Lee, com o Bruce Lee aí, em desenvolver até, né? Dizem que foi ele que ensinou um Nunchaku pro Bruce Lee. Bruce Lee era um autodidata, pegou muito rápido. Então tem tudo isso. O Inosanto ele é um grande nome, cara. Ele é muito importante. Eu acho que não dá para não dizer que o Inosanto é o nome, sim, mais importante dentro das artes marciais filipinas. Um detalhe que o Filipino Martial Arts, como é escrito Filipino, e não Philippines Martial Arts, né, foi um ponto do Inosanto. Porque existia uma briga de conflitos, né, entre os estilos antigos, os estilos modernos, os estilos oriundos, né? Uns chamavam de eskrima, outros chamavam de arnis, outros chamavam de panantucan, pangamut, outros chamavam de cicaran, ou panandiakman, ou panandiakman. E aí o que acontece? O Inosanto ele colocou um ponto final nessa briga quando ele decidiu falar, olha, vamos chamar de Filipino Martial Arts, FMA, certo? Então começou-se aí um movimento também pela unificação. Ó, somos todos do mesmo país, somos todos artes marciais filipinas, então não precisa ficar brigando por causa de nome, cada um chama do jeito que quiser. Tá, então ele unificou, porque o Kali em si é dividido em várias partes, né? Sim, eu também acho que assim, o material didático do Inosanto é muito importante. Ele foi o criador do primeiro livro em inglês, falando sobre Kali, sobre artes marciais filipinas. Então a parte didática do Inosanto é muito importante. É muito importante porque ele começou a dar nome às coisas. Ele falou, olha, isso é técnica de bastão, isso é técnica de faca, isso é técnica de espada e daga, isso é sinawali, né? Isso com 2 bastões, com 2 armas é sinawali. Então ele começou a dar nome às coisas. E dentro da parte desarmada foi muito importante, porque a parte desarmada sempre foi algo muito jogado dentro das artes marciais filipinas. Começa ali da necessidade de, uma vez que eu perco minha arma, eu tenho que lutar desarmado. E depois começa com a influência do boxe aí, nas artes marciais filipinas. Então ele começou a dizer, olha, isso aqui é panantucan, isso aqui é panandiacan, ou panandiakman, isso aqui é do mogue, isso aqui é trancadas, isso aqui é rampak, ou rampak é tilrubo de lubudi. Então ele começou a dar nome às coisas. Ele começou a colocar na literatura para o inglês o que era o quê. Então ele foi muito didático nessa parte. Não sei se tem aí uma influência dele no Jeet Kune Do quanto a isso, ou se do Jeet Kune Do, do próprio Bruce Lee, de ser didático, de ser muito informativo, quanto essas coisas ajudou ele também a montar isso dentro das artes marciais filipinas. E hoje em dia ele ainda tem a escola dele? Ele ainda é vivo, então assim, muitos dos ícones, né, das escolas tradicionais e até das escolas oriundas ainda estão vivos. Né? O Inosanto ainda é vivo, ele está com 83 anos agora, está aí afastado por causa da Covid, né? Então ele não está tendo contato com ninguém, o pessoal fica com uma dó do caramba, porque não tem o que fazer, né? Infelizmente, ainda mais nos Estados Unidos que tem essa onda em massa aí do Covid. Mas ele ainda ensina para crianças, ele tem cursos, antes da Covid ele estava viajando não só aos Estados Unidos, mas o mundo inteiro aí dando cursos, mesmo com 83 anos. E ainda a Inosanto Academy existe ali em Marina del Rey, na Califórnia, então quem quer treinar com a filha do Inosanto, com a Diana Lee, inclusive que é Diana Lee Inosanto por causa do Bruce Lee, né? Ela é afilhada do Bruce Lee. E a filha do Bruce Lee, a Sharon, é afilhada do Inosanto. Isso é muito engraçado, você vê a amizade dos dois ali. Então ainda consegue treinar com o Ron Balik, que é genro do Inosanto. Você tem outras pessoas ali da família que você consegue treinar, e com o próprio Inosanto também, que todo mundo vai ali para tirar uma foto e falar, olha, treinei com o Inosanto e tal, mas na verdade é muito aberto, não é uma coisa tão fechada você poder treinar com o Inosanto. Bom, então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir
E deixe mais sugestões aí nos comentários, que a gente pode estar abordando outras coisas, né? Sim, quem quiser saber mais sobre história filipina, eu estou sempre escrevendo matérias nas redes sociais. Procurar sobre Calhamok nas redes sociais, aí no Google, ou Rodrigo Ramos da Fonseca. Tá? Algumas das nossas redes sociais estão com o Rodrigo Ramos da Fonseca. Eu sempre coloco matérias históricas, se não toda semana, 2 vezes por semana pelo menos. Legal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os próximos episódios. A gente vai dar sequência nessa série aí de Cali. Valeu e até a próxima.